Ok, pessoal, já de volta, segunda hora do nosso programa. Como eu venho falando aí, falei na sexta-feira, na quinta-feira, falei ontem, segunda-feira. Hoje, a participação do Klaus, que vem aqui representando o Instituto Conservador de Teresópolis. Eu já venho falando sobre isso já há alguns dias. E o Padre Kelman, que vem aqui para falar sobre a criação do Fórum Brasil. A gente já está desde quinta-feira falando da participação dele. É um prazer tê-los aqui no programa. E nós vamos para essa nossa segunda hora. Antes, lembrando o seguinte, Super Gás Brás. Não se esqueçam da promoção de Páscoa Super Gás Brás. 2643-4497, Super Gás Brás. Eu abro com você, Klaus, que é de Teresópolis, está sempre aqui com a gente em Teresópolis. E você traz para a gente o padre que é uma figura conhecidíssima a nível de Brasil inteiro. Maravilha. Bem, primeiro um grande abraço a todos os teresopolitanos, essa terra maravilhosa. Nós estamos muito felizes aqui, Hélio, trazendo hoje uma pessoa, uma personalidade absolutamente maravilhosa, que é Padre Kelman, né? Temos muita coisa para falar aqui hoje, tá? Mas em nome do Instituto Conservador de Teresópolis, nós saudamos essa terra maravilhosa. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre conservadorismo, entender que você, muito provavelmente, é conservador e não sabia, né? Então vamos falar sobre o que é isso, falar sobre o Instituto Conservador de Teresópolis, mas hoje a nossa estrela aqui é Padre Kelman, que todo mundo já conhece há muito tempo, com a fundação do Foro do Brasil, que vai explicar direitinho o que é. É isso aí. Antecipadamente, muito obrigado por estar aqui com a gente, Padre. Quando se fala em conservadorismo, que é o tema que a gente vai levar aqui hoje, eu conheci a minha bisavó, eu convivi um pouco com a minha bisavó, que era aqui no município perto de Guapimirim. E naquela época, eu não sou nenhuma criança, já bateu aí seus 70, a gente era benção avô, benção pai, benção mãe, benção avó, tinha isso. Essas coisas hoje acabaram. Eu acho que isso é conservadorismo também, por ser uma das coisas que não se usa mais. Enfim, Padre, muito obrigado e o programa é seu. Vamos embora. Olha, quem agradece sou eu por essa oportunidade de poder falar um pouco das ideias do Foro do Brasil, né? O Foro do Brasil que está muito bem acolhido por muitas pessoas. Nós já estamos presentes em 14 estados e somos ainda uma criança. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa dizendo como é impressionante quando Deus quer que uma coisa aconteça, como rapidamente a nossa lógica humana ela perde o sentido. A gente fica sem entender, porque 8 meses que nós existimos, nós já estamos presentes em mais da metade do país e estamos presentes já no Peru, Foro do Brasil, Peru. E hoje o bispo da cidade de Quito, o bispo Dom Vicente Garcia, me ligou e disse: Padre, eu estou sabendo dessa história de um foro aí no Brasil, que já está no Peru. Nós temos os mesmos problemas que vocês têm aí no Brasil. Nós temos problemas aqui com o Foro de São Paulo, com essa política ideológica de esquerda, com essa destruição dos valores, das famílias. E nós queremos que o senhor traga para cá também, para o Equador, esse Foro do Brasil. Então, veja que nós já saímos além fronteiras, né? Já cruzamos as fronteiras territoriais e já estamos presentes em outros lugares. Mas isso para nós é uma alegria poder contribuir com essa reorganização da política, porque o Foro do Brasil é um projeto político, né? O Foro do Brasil é um método de articulação política que quer ajudar a comunidade, aos brasileiros, a fazer política, a gostar de política, a entender que tudo na nossa vida passa pela política. As decisões que se tomam pelos políticos de mandato, elas vão interferir diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós precisamos participar disto. Então nós queremos ajudar as pessoas a tomar consciência de que elas não podem ficar alheias a tudo isso e deixar com que as decisões sejam tomadas por uma minoria sem a participação dessa maioria, desta massa, que é a população eleitora, né? Então nós queremos ajudar a comunidade brasileira
agora a comunidade latino-americana, a participar das decisões e a contribuir com a construção da sua sociedade, dos seus países. E nós vemos, aqui nos países vizinhos, como a Venezuela, a destruição que a má condução de um político causa na sociedade. É triste e lamentável ver as ações de um mau político, um déspota, um ditador, com ideologias ultrapassadas, como é o presidente da Venezuela, que segue uma cartilha socialista e comunista e faz com que o seu país, uma grande nação rica, se torne uma das mais miseráveis nações hoje da América do Sul, e uma população que sai sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. São mais de 8 milhões de pessoas. Sabe o que significa isso? 8 milhões de pessoas que deixam os seus sonhos, que deixam a sua pátria, a sua terra, que são obrigadas a deixar para trás o seu patrimônio, todo o seu esforço empregado ali, é deixado para trás porque precisa encontrar um lugar onde possa sobreviver, onde possa viver, onde possa reconstruir a sua vida, onde possa se alimentar, porque onde vive já não mais lhe proporciona alimentos, né? Enfim, a vida é destruída. Então, nós, do Foro do Brasil, queremos ajudar o povo brasileiro a tomar consciência de que esta casa aqui é sua e é minha, e que nós precisamos cuidar dela. Porque se nós não cuidarmos dessa casa comum, que é nossa, quem vai cuidar? Nós vamos entregar a responsabilidade, terceirizar a nossa responsabilidade àqueles que assumem mandatos que estão no Senado, na Câmara ou no Executivo Federal. E quando estes não correspondem mais à vontade do povo, como é que essa casa vai ser cuidada? Não é? Então, nós precisamos resgatar a boa política, porque hoje nós estamos vendo a necessidade urgente de um resgate daquilo que é realmente a boa política. Nós estamos vendo políticos que, ao invés de servir a comunidade, de servir o povo, se serve da comunidade, se serve do povo. Não tem escrúpulo, não tem respeito, não tem decência. E todas essas faltas de valores e princípios, nós, no Foro do Brasil, queremos ajudar a resgatar. Mas resgatar como? Porque os que estão, a grande maioria, é da velha política, são viciados, né? E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ajudar a construir novos atores políticos. Nós acreditamos nisso. Mas quem serão esses novos atores políticos? A juventude, os adolescentes. Nós precisamos apostar. Por isso é um projeto não para amanhã, mas é um projeto a longo prazo, que precisa de um tempo para preparar essa nova leva de novos agentes políticos, que são os nossos jovens. E por quê? Porque estes jovens de hoje, que nós queremos prepará-los, são pessoas que não são viciadas, não estão viciadas a essas práticas corruptas e corruptoras desta velha política que já está aí. E nós poderemos ajudá-los a entender o real valor da política e o real sentido de um homem que se oferece para cuidar de outros homens. Porque o político não é mais do que um servidor do povo. É um homem ou uma mulher que vai se dedicar a cuidar das pessoas. E não estão cuidando das pessoas, estão cuidando de si mesmo, estão cuidando dos seus interesses egoístas, estão esquecendo o seu principal papel e o seu principal dever, que é servir a comunidade, servir a sociedade. Perfeito. Cláudio, à vontade, tá? E eu já tenho pergunta para o padre. Você tem alguma pergunta? Entra no assunto, que eu já tenho duas aqui já engatilhadas. Maravilha, olha aí. Eu só queria adicionar ao que o padre falou, Hélio, o seguinte. Muito me orgulha Teresópolis ser essa terra, ser essa cidade, Padre Kelmon, onde nós entendemos os princípios absolutos e mais tranquilos do conservadorismo hoje, falando de uma forma muito mais simples, tá, para as pessoas, porque às vezes você começa a falar de teóricos, filósofos, escritores, e as pessoas não vivem isso, né? Mas a gente tem 4 palavras, né, que a gente pode sintetizar, né, tudo aquilo que a gente está procurando, e que são seus valores também, né, que é Deus, pátria, família e liberdade.
Com essas 4 palavrinhas, né? Aliás, a primeira, a palavra mais importante do mundo, que é Deus. Acrescentar mais uma. Mais uma, padre, qual é? Deus, na palma da mão. Aham. Deus, pátria, família, vida e liberdade. Vida protegida desde a sua concepção. Então, essas 5 palavras, como colocou o padre Kelmon aqui agora, são o norte, sabe, Hélio? Sim. São princípios, valores, né, que nós sabemos que são valores muito caros, né, à sociedade teresopolitana, à cidade de Teresópolis, ao povo de Teresópolis, né? E muitas vezes isso não é reverberado, isso não é passado para a política, né, para a atuação política, e não estou falando de política partidária, mas para uma atuação política da vida da pessoa com esses valores. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem esses valores, não tenha dúvida, você é um conservador. E tanto o Instituto Conservador de Teresópolis, como agora o Foro do Brasil, tem essa ideia central: fortalecer, incentivar e propagar todos esses 5 valores colocados pelo padre Kelmo aqui. Tá, mas agora eu quero que vocês me respondam 2 coisas. Nós estamos numa cidade conservadora, que Teresópolis é uma cidade conservadora, mas muita gente fala aqui, padre, que política e religião não se misturam. O senhor é um padre, o senhor falou em Deus há minutos atrás. Política e religião não se misturam, eu escuto falar isso. E uma outra coisa que a gente sabe é que as nossas universidades que recebem os jovens, estaduais e a federal, né, espalhada no Brasil inteiro, que essas universidades, a esquerda já vem trabalhando em cima deles há muitos anos. 40 anos de trabalho em cima deles. Como é que o senhor vai chegar a esse jovem? Me responde essas 2 perguntas, Cláudio, também. Olha, primeiro que a nossa juventude ela não está apenas nas universidades. A nossa juventude, as igrejas estão repletas de grupos de jovens. Eu sou fruto de grupos de jovens. E nas nossas igrejas, sejam elas católicas, ortodoxas ou evangélicas, nós temos aí milhares de jovens. Isso é verdade. Eles não estão só nas universidades. Então o Foro do Brasil tem uma característica muito peculiar, que é o padre e o pastor precisam trabalhar juntos. Então vocês verão as lideranças religiosas ali no Foro do Brasil, juntas, padre e pastor. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um presidente estadual do Foro do Brasil, que é um pastor evangélico da Assembleia de Deus de Madureira. É o pastor César, que está fazendo um trabalho excepcional, excelente. E então, nós encontraremos os jovens nas igrejas. Jovens que já vivem ou procuram abrir-se a esta prática de cultivar no seu interior valores e princípios. Para isso nós ensinamos nas igrejas. A outra pergunta que você me fez... Que isso é comum você ouvir aqui em Teresópolis falar. Que a religião e política não pode se misturar. Esta é uma frase totalmente ultrapassada e errada. Porque talvez somos nós, os religiosos, os padres e os pastores, que cometemos esse grande erro, uma falha, em dizer que não se discute religião e política. E por que nós precisamos dizer que isto é algo ultrapassado? Porque se nós observarmos o nosso dia a dia agora, o que é que está faltando na política? Valores, princípios. Está faltando isso. Nós ensinamos o quê nas igrejas? Valores e princípios. E como é que nós podemos dizer que religião e política não devem se misturar? Se é na religião que nós encontramos a figura de Jesus Cristo como centro, né, para a nossa exemplificação de ações na vida, e se Jesus, que é Ele a fonte de todo valor e de toda virtude, nós precisamos ajudar com que estes valores e estas virtudes eles façam parte da vida política partidária. Logo, a religião que tem a fonte do valor e da virtude, que é o Cristo, deve sim fazer parte da política partidária. Para quê? Para levar a ela aquilo que falta: valores e princípios, que estão no Cristo, e o Cristo, por sua vez, é pregado, é vivido nas religiões, nas igrejas cristãs. Então, a premissa é errada quando se diz que religião e política não se mistura e deve se misturar, porque na religião eu tenho valores, tenho princípios, decência moral, enfim, uma série de coisas que está faltando na política.
E se está faltando, eu preciso levar daqui, aonde tem, para aquele local que não tem. Por isso que nós estamos apostando na juventude. A juventude não está viciada nas práticas de corrupção, que nós estamos vendo hoje como algo muito corriqueiro da vida política partidária. E logo nós precisamos preparar os nossos jovens cristãos para que ocupem todos os espaços de poder neste país. Desde o Conselho Tutelar, ao Conselho de Educação, ao Conselho de Segurança Pública, todos os conselhos que existam, as autarquias, todos os espaços de poder, nós precisamos prepará-los, né, com decência, com valores, com princípios, para que ocupem esses espaços. E ali eles possam fazer política, mas a boa política, a política dos valores, a política dos princípios. Da mesma forma, nós também queremos preparar a juventude para que eles assumam as câmaras de vereadores, as prefeituras, as assembleias, a Câmara Federal, a alta e a baixa, que é Senado e Câmara de Deputado Federal, e, por que não, os executivos estaduais e o federal. Mas isso tudo leva tempo. Não se prepara de forma profunda um jovem de um dia para outro. Então, um padre leva 10, 12 anos para ser pronto. Um político, um homem com valores e princípios que vai ajudar a transformar a sociedade, vai levar um tempo também. Então, nós calculamos aí que em 20, 25 anos a gente consiga mudar essa realidade de corrupção que existe dentro da política, colocando novos atores para fazer a boa política. E a boa política não é esta política de corrupção, não é esta política egoísta, egocêntrica, aonde o político de hoje enxerga em você, eleitor, apenas um voto. Não te vê como cidadão, não te vê como pessoa. Porque se ele te visse como cidadão, como pessoa, ele te respeitaria. E respeitaria como padre? Respeitaria, não iria te procurar apenas a cada 2 anos, quando se tem eleição. Ele apenas ouviria o seu pedido, e ele, como seu empregado, porque o político é nosso empregado, ele, como seu empregado, como servidor do povo, atenderia às demandas, às necessidades da comunidade. E não atendem. E eu vou dar um exemplo. Eu lembro muito bem que a população se levantou, há um tempo atrás agora, pedindo aos senadores da República que os senadores não votassem em um determinado sujeito que estava galgando uma determinada função. A internet é o veículo mais rápido de se comunicar hoje em dia. A população inteira pedindo, mandando e-mails, enfim, entrando em contato com o seu servidor, o seu senador. Qual foi o resultado? A maioria dos senadores não ouviram o povo. 47 senadores preferiram escutar os interesses pessoais, a malinha de dinheiro, as emendas parlamentares que iam receber por conta das ofertas oferecidas pelo Executivo. Porque o Executivo queria que aquele nome fosse validado pela Câmara do Senado Federal. E foi validado. Por que foi validado? Porque os senadores que validaram não ouviram você, eleitor, destes senadores, porque você não queria que eles fizessem isso. Logo, nós precisamos mudar essa realidade. Não votando nestes senadores que fizeram isto, nas próximas eleições de 2026, retirando-os do poder e elegendo novos 47 senadores que estejam alinhados com o seu eleitor, que saiba e que tenha consciência de que não passam apenas de servidores do povo, e não usurpadores do povo, usurpadores do poder, ou canalhas que apenas querem enriquecer ilicitamente, né, às custas do voto do cidadão que trabalha desde as 4, 5 da manhã para pagar imposto. E os seus impostos não são devolvidos como deveriam ser por estes políticos que não pensam em você. Sabe que eu tinha esperança que o nome não fosse passar? Eu também tinha. Eu tinha esperança, eu achei que não ia passar. Eu também achava que não fosse passar. Eu tinha esperança, cara, que esse nome não fosse passar. Mas os senadores não ouviram o povo. Ouviram os interesses. Esses interesses. Sim. Foram as verbas parlamentares.
Ô, Klaus, eu queria que você me respondesse também sobre isso. Sim. Que a gente está falando para Teresópolis, né? E cidade interior e algumas cidades vizinhas. E aqui costuma isso, né? As pessoas acham que política não se mistura com religião, mas só que você vai me responder depois do comercial. Tá bom. E como é que você vai conduzir isso no Instituto Conservador de Teresópolis? E depois aí o padre vai falar o que é o Fórum Brasil. Ok? Ok. Vamos para o comercial, a gente volta já? Lembrando o seguinte, Posto Santo Estevão, gasolina de qualidade, gasolina com a qualidade Fit, o posto ecologicamente correto, Posto Santo Estevão. Fica ali, em Araras. A gente volta já.